Então vejamos se estamos ao vivo. Vamos ver aqui. Ok, se o sinal está chegando. Sim, sim, estamos ao vivo, com certeza estamos. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos a mais este Domingo é Freud, esse quadro do meu canal Doni Correia, uma teia de ideias, canal, né, que é capitaneado aí por mim, seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Este canal que é dedicado a discussões transdisciplinares, e hoje eu tenho uma pessoa também transdisciplinar aqui para conversar com a gente, só é possível com a participação de vocês. Então, se vocês estão chegando aqui pela primeira vez, já vão logo se inscrevendo, badalando a sineta, deixando o seu joinha, participando das conversas aqui, se está ao vivo. Se não está ao vivo, deixe os seus comentários aí embaixo. E apoie também o nosso canal, apoie os canais independentes. Você pode mandar a sua pergunta com o superchat aqui, deixar o seu sticker, deixar o seu valeu. E também aqui embaixo na descrição você vai encontrar a chave Pix para nos apoiar e também os meus cursos na área de cinema, principalmente os meus dois cursos de maior fôlego, né? Que é a Introdução à Linguagem Cinematográfica, para você que quer compreender um filme em sua profundidade, em suas minúcias, e Enciclopédia do Cinema Brasileiro, que é um passeio completo pela história do nosso cinema, desde o momento em que o filme chega aqui no Brasil até Kleber Mendonça, até agora há pouco. Então, vocês encontram o link aí embaixo também. Quero agradecer muito também a TV 247 pela retransmissão do meu trabalho aqui no canal Doni Correia, uma teia de ideias. Se você está assistindo a este Domingo é Freud na condição de programa gravado na TV 247, não se esqueça que na TV 247 vai ao ar a retransmissão do programa anterior à 1h e às 4h no meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias, vocês têm o programa inédito, como é este programa que começa agora, tá bom? Então eu já vou agradecendo todo mundo que está chegando, todo mundo que está vendo a gente aí, porque hoje a gente vai tratar de um tema que é delicadíssimo, é um tema que eu já tenho vontade de trazer aqui para conversar com vocês, mas eu estava, obviamente, aguardando o momento propício para isso, para trazer uma pessoa que, né, pudesse nos trazer muita informação, pudesse nos trazer muitas reflexões. Vocês sabem, o Domingo é Freud, ele é dedicado a discussões transdisciplinares, sempre com um quezinho aí, um pé na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, né? Claro que eu falo de psiquiatria aqui de maneira responsável, não saio por aí falando nenhum tipo de achismo, né? Porque isso é uma coisa séria. E, obviamente, que eu tento ligar todas essas questões com a contemporaneidade, para que a gente possa ver a aplicabilidade, né, desses campos do conhecimento no nosso dia a dia. E há muito tempo que eu já queria trazer aqui, vocês que acompanham o canal, já devem ter me ouvido e visto falando a respeito de novos fenômenos, né, que se manifestam a partir da otimização das redes sociais, né? E das redes sociais que, inclusive, fazem com que as novas gerações, principalmente, mas também, de uma maneira geral, a população, de uma forma geral, tenha muito menos contato interpessoal e muito mais contato virtual. Esse contato interpessoal acaba gerando uma deficiência na empatia e na alteridade. São duas coisas diferentes. Já falei disso, a gente pode falar um pouco mais adiante.
empatia e alteridade. Isso tudo causa o surgimento de alguns movimentos e fenômenos que a gente julgava já estarem extirpados da sociedade por uma questão de evolução, inclusive, da moral, né, da ética. Mas não. Então, por conta, né, dos últimos acontecimentos aí na internet, com o surgimento de canais, com o surgimento de personalidades, coaches, né, do abstrato, como eu sempre costumo dizer, a gente vem, obviamente, vendo o crescimento de alguns movimentos que se dizem movimentos red pilados ou red pills, né, que tratam da masculinidade como se fosse uma espécie de guerra santa. Eu não queria conversar sobre esse assunto sem que eu trouxesse alguém aqui que, de fato, pudesse contribuir para esse debate. E é por isso que hoje eu estou recebendo esta convidada que é mais que especial, que é psicanalista, é doutoranda pela USP, pelo programa Interunidades em Estética e História da Arte, conheço muito bem, porque foi lá que fiz o meu mestrado e doutorado, tomei conhecimento com a psicanálise no âmbito da estética e da história da arte, então ela é doutoranda lá pela USP, também é mestre pela PUC aqui de São Paulo, especialista pela USP, e a pesquisa dela em arte tem como mote principal, a gente vai falar disso também, ela vai falar da pesquisa dela e como se relaciona com o nosso papo, tem como mote o substantivo feminino. É um prazer para mim e é uma honra receber aqui nesta teia de ideias a minha querida Rinalda Duarte. Tudo bom, Rinalda? Olá, Doni, tudo bem? Prazer estar aqui com você na sua teia de ideias. Obrigada por esse convite. Admiro muito seu trabalho. É um prazer Obrigado. esse assunto Muito, com você. muito obrigado. E obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui nesse domingo, né? Que é um trocadilho, domingo é Freud, mas é a oportunidade também da gente trazer algumas coisas interessantes para terminar o domingo da galera e para começar a semana um pouco melhor, né? Um pouco mais informado e um pouco mais afinado aí com temas que são importantes para a gente, né? E já vou, inclusive, dando boa tarde para o pessoal que está aqui. Minha querida mãezinha, Zuleika Manprim, que é a primeira a chegar e a última a ir embora, ela nunca perde uma live do filhão Mãe Coruja, que é. Maria Elisa está aqui também, outra habituê do canal. Cheguei, boa tarde, de Florianópolis. E aqui a minha querida esposa, Luciana Brito, dando boa tarde. Você vê que a família comparece, né? E os nossos habituês aqui também, que estão sempre com a gente. Boa tarde, boa noite de Londres. Olha que Essa é minha legal. irmã, que linda. Mesmo, que bacana. Que honra minha. Renata, muito obrigado, viu? Recomende o canal aos seus contatos, às suas redes, porque, como você pode ver, eu trago gente de peso aqui, né? Então, por favor, já. E nós temos o querido El Darwin aqui, Rinalda Maravilha. Acho que você conhece ele um pouquinho também, né? De leve. Darwin, amado. O Darwin é responsável por a gente se conhecer, né, Dona? É muito É bonita essas verdade, ligações. Ele, com o cinemastê dele, o cinema que habita em mim, saúda o cinema que habita em você, já me apresentou muita gente bacana. Entre essas pessoas, a Rinalda, obrigado. Ao Honra, querido Darwin. o El Darwin, né? E temos aqui o Marcelo Rodrigues também. Salve, boa tarde. Temos chegando o Razuki, boa tarde. Talvez você Meu conheça também. companheiro. Olha Razuki, aí, meu tá vendo? amor, meu companheiro. Hoje, nossa, véspera de Dia dos Namorados, está aqui minha esposa, seu esposo, tá? Todo mundo aqui, é uma festa, né? E a nossa querida Lena Darwin, né? Boa tarde, a Maria Maravilhosa. Helena, maravilhosa, já participei de debates com ela, tá falando aqui que a Rinalda é uma diva, e nada melhor do que, então, esta psicanalista diva, Rinalda Duarte, para a gente bater esse papo maravilhoso. A gente vai ter que abrir um pouco a tampa do esgoto para poder falar de algumas questões aqui, né? Mas quando a gente abre a tampa do esgoto para fazer um estudo, para que o esgoto se esvaia,
Então aí a gente está prestando um serviço, né? Rinaldo, eu queria começar conversando contigo o seguinte, como eu falei aqui no começo, tem uma coisa que me inquieta enquanto pesquisador, né, enquanto um entusiasta da psicanálise, enquanto não faço minha formação e tal, mas enquanto entusiasta e quem conheceu a psicanálise por meio da arte, etc., conforme a gente vai avançando no tempo, né, se a gente olhar principalmente para o século XXI agora, estamos em 2023, a gente vê uma série de pautas positivas e importantes e inclusivas que vão crescendo na mesma medida em que vão surgindo movimentos e manifestações que parecem não, querem deslegitimar justamente essas pautas positivas e essas pautas inclusivas. E uma dessas coisas que me deixou assim mais estarrecido nos últimos meses foi justamente essa questão dos machos alfas, né? E dos machos sigmas e dos red pills, e assim, você tem que ser macho alfa, não pode ser macho beta. As mulheres, na verdade, elas estão querendo dominar o mundo e achacar a masculinidade, temos que buscar a nossa virilidade de volta, quer dizer, não sei de onde que se tira isso, mas a gente vai conversar sobre isso ao longo do papo. E isso tem se tornado um fenômeno de comunicação preocupante, né? Nós temos podcasts surgindo para dizer como o homem deve se comportar em relação à mulher, como o homem deve se impor em relação à mulher. A mulher tem que se adaptar ao homem, o homem não pode se adaptar à mulher. Então, isso vem tomando uma dimensão que é perigosa, tão perigosa quanto outros tipos de preconceitos. Você, como psicanalista, como mulher, como é que você vê isso na atualidade, na sua clínica, quer dizer, na sua prática clínica, e como que a psicanálise, no seu meio, né, tem visto esse fenômeno? Para a gente começar aqui a aquecer a conversa. Doni, a tua pergunta ela vai no coração do problema e ela é absolutamente contemporânea. Eu vou fazer uma retroação importante para poder chegar aqui, para poder situar de que lugar eu vou falar, né? Uhum. Eu acho que você me apresentou, né, como pesquisadora do feminino na psicanálise e na arte, e eu acho que isso é uma questão importante, porque eu chego no masculino a partir da pergunta em relação ao feminino. Eu vou para o meu mestrado muito incomodada com as saídas que Freud deu para a mulher, né? Porque se o feminino é ter um filho, né? Ou é histeria ou é homossexualidade. Eram as saídas que me interrogavam quando eu fui para o mestrado, quando eu fui estudar. Eu falei, bom, que lugar é esse que a psicanálise... O mestrado é em psicologia também. O meu mestrado foi em psicologia. E o meu mestrado foi com Renato Mezan em psicanálise na veia. Assim. Uau! Então, fui estudar, queria entender esse lugar que a histeria era colocada e pensada. Né? Porque as 3 saídas para o feminino que Freud encontrou, acho que esse foi um limite, foi... Né? A questão para a mulher era, ou ela teria um filho, e aí ela acessaria a feminilidade dela via maternidade, né? Ou ela ficava histérica, ou ela era homossexual. Então, foi para querer entender melhor por que Freud falou isso, onde que esbarrava esses limites, que eu fui fazer uma pesquisa de mestrado para entender a histeria em Freud e a histeria em Lacan. E aí, o que eu me deparo, né? Que eu acho que é o que eu vou recolher para a nossa conversa, né? Que a histeria, ela foi, eu podia falar disso clinicamente, que é um caminho, mas se a gente pensar que a histeria foi uma resposta, né, de um tempo, de uma cultura vitoriana das mulheres, a um lugar reservado a elas na sociedade.
Então, teve um tempo que as mulheres eram queimadas vivas na fogueira. Exato, as No bruxas, né? tempo do final do século passado, né, elas eram... tem um trabalho lindíssimo do Didi Uberman, que fala das imagens de Saint-Pétri, a questão da histeria. Ele historiciza a histeria pela iconografia de Saint-Pétri. Ali foi um genocídio feminino, em pleno coração da França. Então, quer dizer, tudo que não... Qualquer questão feminina, né, era tido como loucura, como possessão e etc., e elas eram confinadas. Então, Freud, ele ouve o grito, né? Mas ele também ouve do lugar que ele pôde ouvir. Acho que acho que tem uma coisa super importante para a gente recolher em Freud, né? Ele ouviu que tinha um sofrimento ali, ele ouviu que tinha uma questão ali, e ele tenta dar um lugar de sujeito desejante. Mas eu estou dando essa volta toda porque eu quero dizer que eu fui entendendo com isso tudo que, inclusive, a psicanálise, como tudo debaixo do guarda-chuva do patriarcado, esbarra no patriarcado. Então, exatamente, quer dizer, o patriarcado ele é talvez uma das mais antigas instituições desde que o homem desceu das árvores, saiu das cavernas e se organizou, né? Que inclusive gente... isso é usado por esse pessoal mais, né, do macho alfa como justificativa, ou seja, somos animais, o macho é o animal provedor e o animal que, enfim, né? E acho que é exatamente esse o ponto, e Marcia Tiburi falou recentemente de um sistema que, para mim, fez muito sentido, e eu queria marcar isso. Né? O patriarcado é o sistema que estamos todos, né, debaixo. O machismo é a sua tecnologia, e a misoginia é a sua arma. Então... existe uma gradação, né? É um sistema que se conversa. O patriarcado, o machismo e a misoginia, eles estão absolutamente imbricados. E acho que são forças, inclusive a questão do patriarcado, do machismo, da misoginia, ela está totalmente ligada à política totalitarista. Né? Por isso que a gente viu, uma vez que nós passamos, né, pela política do bolsonarismo, a gente viu essa tentativa, aí a gente pode buscar Freud, né, de uma maneira muito interessante, que ele fala, né, em Psicologia das Massas, que a massa quer restituir esse pai totêmico. A figura do pai, pois é. E é mais ou menos o que diz o Reich também. Eu sei que o Reich não é muito lá um autor da psicanálise, né? Mas ele tem um tratado importante que eu li fora da psicanálise, que é o Psicologia de Massas do Fascismo. Ele vai dizer exatamente isso, né? Quer dizer, existe a busca dessa imagem do pai, mas também entra um componente de repressão muito forte na raiz disso, né? Porque a massa, ela quer fazer existir isso que é mítico, que nunca nem existiu, isso é totêmico, né? Quer dizer, isso para a gente, eu acho que tem uma coisa que esse tipo de discurso reafirma, né? Algo que é uma nostalgia da natureza, que não existe. Nós somos seres de linguagem. A partir do momento que a gente entra para a cultura, e a gente resgata Freud de novo, final do domingo com Freud, mas não em qualquer domingo. Domingo do dia do orgulho LGBTQI+. Verdade, que está rolando. Hoje é o domingo da diversidade, porque o machismo quer o um. E a gente nem combinou isso, hein? Não, mas eu pensei hoje, eu falei que bonito, porque a gente está fazendo uma conversa na contramão desse um, né? Só tem um jeito, hétero, cis, né? Homem, branco, né? A gente está dizendo não, a gente quer um mundo mais colorido, onde o desejo do outro não seja uma ameaça, né? Então, essa questão, para ter o pacto social... mal-estar, aí eu acho que a gente pode buscar Freud de novo, no mal-estar da cultura. Para o pacto social existir, tem uma perda de gozo. Né? Para eu fazer um pacto social, eu não posso tudo. Eu tenho
eu tenho que me subjetivar, tendo que deixar alguma coisa de fora, né? E o que acontece? Nesse pacto, a tentativa, né, de poder gozar, né, daquele pai totêmico, pai da ordem, que nem existe, né, que podia ter todas as mulheres. Né? É uma tentativa disso, e não pode. Foi morto por causa disso, né? E foi morto pelos filhos, né? Só que eu acho que é uma coisa que a gente precisa dar mais ênfase, e aí eu vou me servir de uma psicanalista, fica a dica para quem gosta do assunto, que tem trazido isso de uma maneira incrível, que é a Tânia Rivera. Ela vai falando, mata-se o pai, que a tudo podia gozar, mas a gente precisa recolher nesse mito uma parte que está meio de fora, que as mulheres ficaram muito objetificadas, né? Quer dizer, elas ficam num lugar muito objetificado. Quer dizer, que a gente possa ir pensando um lugar, né, de sujeito de direito e de sujeito de desejo, porque é isso que a misoginia não suporta. É aí que entra o feminicídio. 2022 foi um ano de recorde de feminicídios. O Brasil Estou com um dado aqui, inclusive, se você me permite. Está aqui na tela que eu ia falar. Ó. O Brasil registrou no ano passado 1.410, eu disse 1.410 casos de feminicídio. Em média, uma mulher foi assassinada a cada 6 horas no país por ser mulher. Os números são do Monitor da Violência, do Portal G1 e do Núcleo de Estudos de Violência da USP. Então, são fontes aí sólidas. 1.410, uma mulher a cada 6 horas, por ser mulher. Desculpa, e por ser mulher, tem uma coisa importante, Dori. Se eu for uma mulher que fico no lugar de objeto, quando eu estou dizendo isso, o que eu estou dizendo? O homem deseja e eu atendo a esse desejo. Pode ficar tudo bem. Agora, se eu recuso, se eu quero terminar esse relacionamento, se eu problematizo o que está acontecendo aí dentro, se eu desejo, se eu existo, não é? Se eu paro de ser a bela do lar, como é que é aquela da história do... do Temer, né? Que é linda, recatada, bonita, recatada e do lar. Então, quer dizer, se eu saio desse lugar, né, é aquilo que tem uma coisa que é muito importante, Freud fala em análise terminável e interminável. Ele fala que o último obstáculo a ser atingido numa análise por homens e mulheres é o contato com a feminilidade. Porque o contato com a feminilidade é o contato com os meus afetos, é o contato com aquilo que me falta, com o meu estranho, com aquilo que eu não entendo bem, com aquilo que eu desconheço em mim. E só eu podendo suportar isso, eu vou poder suportar uma escolha de desejo do outro. Se eu não suporto isso em mim, o outro é uma ameaça, porque ele bagunça a ordem. Eu quero o mundo de um determinado jeito, eu não suporto. Porque o patriarcado se sustenta não exclusivamente na figura do homem, ainda que perpasse claramente a figura do homem. Mas o machismo e o patriarcado se sustenta na maneira com que a gente se organiza, e aí a gente pode buscar Silvia Federici para pensar a questão do capitalismo, o lugar que as mulheres ocupam na cultura, né, para fazer toda essa roda girar, mas ela é discursiva também. A gente vê muitas vezes o patriarcado sendo completamente sustentado e alimentado por mulheres. Né? Olha que interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sim, o patriarcado, tudo isso está na linguagem, está na cultura, está no discurso. Se a gente não consegue desalienar, por isso que o que a gente está falando, o trabalho de consultório é fundamental e é o lugar que eu mais amo estar. Mas esse assunto é um assunto que me mobiliza muito e eu acho que a gente tem que poder falar disso para produzir reflexões discursivas nesse discurso que é fechado. Esse discurso está dado e as pessoas querem uma verdade. Que interessante. Porque tem muito medo de enfrentar a vida. Então, se diz que isso é isso, e que Deus vai salvar, e que isso que é o correto, e que é isso, eu não preciso pensar, é um grande alívio.
Olha só. Ilusoriamente um grande alívio, né? Sim, você falou duas coisas interessantes, uma agora mesmo e outra que você falou um pouquinho antes, eu deixei anotado aqui para puxar essa questão. Você falou, religião e tal, porque assim, esse movimento que a gente tem visto ultimamente em relação a essa guerra contra mulheres, as mulheres querem dominar, porque assim, né, o machista ele vai sempre achar que o feminismo é o contrário do machismo, é o contrário imediato, né, quando não é nada disso, mas... depois a gente fala um pouco mais disso, se houver tempo. Aqui você falou assim, essa coisa da religião vai salvar e tal. Tem muita confusão, os red pills e os black pills e os, enfim, né? Os pills todos aí, os misóginos, misturam muito essa questão de religião, ou seja, assim, porque é engraçado que eles falam do homem como animal macho que tem que proteger a sua prole, mas depois, na hora de casar, precisa recorrer à religião. Deus não quer uma mulher autônoma, Deus não quer uma mulher que tenha vida própria, Deus quer que você case com uma mulher direita, né? Aquela velha história. Então, eles confundem tudo isso, e você falou uma coisa muito interessante agora há pouco sobre essa questão do mal-estar na cultura, o mal-estar na civilização, que é, para mim, uma das melhores coisas do Freud, uma das melhores coisas que alguém já escreveu na história da humanidade, assim, no legado intelectual da humanidade, sobre esse pacto social, né? Porque o Freud vai dizer que, se não fossem colocados esses pactos sociais tácitos que a gente assina, provavelmente a raça humana já teria se extinguido da face da Terra, né? Porque daí eu não preciso mais ter apreço algum por aquele que não faz exatamente aquilo que eu quero. E é isso que a gente vê no crime de feminicídio, por exemplo, né? Você acha que essa exacerbação que nós vemos nesse momento da nossa sociedade pós-pandêmica, pós-bolsonarista, enfim, né, que as coisas elas não passam e acabou, né? Elas ficam aí pairando e tal, né? O olor, né, fica aí ainda em volta da gente e tal. Você acha que isso tem, né? E aí, de novo, eu recorro à sua experiência da prática clínica, né? Você acha que isso passa pela dificuldade, por exemplo, que muitos desses homens e mulheres também, porque tem mulher que defende, você sabe, né? Tem mulher que defende essa coisa de que não, eu tenho que ser mesmo uma dona de casa, eu tenho que estar ali com meu marido e tal. Você acha que passa um pouco pela dificuldade de assinar esse contrato social, ou seja, de lidar com a frustração, né? A frustração no sentido de formadora de caráter. Até onde eu posso ir? Não, aqui eu não posso ir mais porque alguém me disse que eu estou invadindo o espaço dela. Vou lidar com essa frustração e vou me transformar numa pessoa sociável. Vou saber até onde posso ir. E a gente tem visto, principalmente nas novas gerações, uma dificuldade muito grande de lidar com a negativa, né? Com o não. Você acha que passa um pouco por isso? Eu acho que passa, mas por lugares diferentes para homens e mulheres. Uhum. Então, para o homem, eu diria que, com Simone de Beauvoir, né, o mundo sempre foi deles. Né? Uhum. Então, para os homens, eu acho que é uma coisa de não querer mesmo perder esse lugar de privilégio, de ter que repensar, porque isso está na nossa cultura, num cotidiano de uma vida familiar, até no feminicídio. Então, por exemplo, se a gente pensar os cuidados da casa, quem que cuida da casa? Está dado como se isso fosse da natureza da mulher. Eu preciso dizer isso porque isso é muito importante. É uma tentativa de essencializar o que não é da ordem da natureza. Então, a mulher é do cuidado, como se isso fosse da natureza da mulher. Tem uma feminista, o nome dela é Carol Gilligan. Ela tem uma teoria maravilhosa, vale a pena para quem se debruça sobre esse assunto conhecer, que ela fala o seguinte: a subjetivação da mulher é diferente da subjetivação do homem na cultura.
A mulher, ela é subjetivada para cuidar, para ter empatia, para cuidar. Se alguém, quem que cuida de pai e mãe quando ficam velhinhos? Quem que cuida da casa? Quem que cuida dos doentes? Numa Tem guerra, essa imagem já, né? mas como imagem, Dona, eu tô querendo marcar que é uma subjetivação. Nós, mulheres, somos subjetivadas como esse sendo o nosso lugar. É Então, estrutural. estrutural. Muito bem, me ajudou com isso, porque é um lugar onde a gente se inscreve na cultura. Então, por exemplo, vou contar uma passagem, né? De que lugar que eu falo? Eu sou uma mulher de quase 50 anos, eu não tenho filhos, o meu companheiro é feminista e eu estou viva. Eu sou completamente fora da curva, porque as mulheres morrem, uma mulher de 50 anos não pode estar ocupando um lugar de fala, né? Você escolher não ter filhos, ter um companheiro que é feminista, tudo isso. E isso vem de uma história de vida onde eu nunca gostei por nada de casa. E isso sempre ficou colocado para mim como se eu fosse preguiçosa. Uhum. E para mim dava um ódio eu ter que fazer qualquer coisa de casa. Eu queria morrer, porque eu queria estar estudando, eu queria estar fazendo alguma coisa criativa. Eu nunca achei que aquele lugar. Eu pensava, mas por que eu que tenho que fazer? Eu não quero fazer, por que meu irmão não faz? Né? Por que isso é coisa de menina? Sim. Mas eu tive que enfrentar um lugar de não ser de não ser uma boa dona de casa, de não ter um lugar entre as minhas pares, né, como aquela que de destaque. Eu era uma fracassada nesse sentido, né, no sentido daquela que não queria fazer aquilo. Está fazendo errado o papel de mulher na vida, né? Mas você percebe, exato, que tem esse enfrentamento para responder, Sim. porque as mulheres, elas precisam de tantas camadas de desalienação, no sentido de poder dizer, não é isso que me identifica, eu não quero ter filhos, porque quando você casa, a primeira pergunta que vem é quando que você vai ter filho? E se Né? você Primeiro não é quer quando ter você vai filho, casar, né? Primeiro vai exato. casar quando? E agora? Quando você vai ter filho? Pô, né? Então, por isso que muitas mulheres é um processo de muitas camadas desalienar nesse sentido e poder entrar em contato com o que você tem interesse. É como se tudo fosse dado para você desejar ser o objeto de um homem. Porque a minha pergunta clínica era por que as mulheres entram em relacionamentos tão abusivos? E eu vou percebendo, quanto mais eu estudo, não é que as mulheres são masoquistas, não é isso, mas é como se o único lugar reservado para uma mulher existir é do lado de um homem. Se ela não tiver um homem, é porque ela não deve ser tão interessante. Tem algum problema com ela. Percebe? É uma cultura que se organiza e se formata toda. Se a mulher não tiver ou numa análise ou numa rede de apoio com outras mulheres, ela vai se deprimindo. Olha que loucura. Eu acho muito interessante isso que você falou, e aí estava aqui, enquanto você falava, eu estava pensando o seguinte: a gente tem algumas perguntas chegando aqui, daqui a pouco eu vou passar para você, porque o pessoal está bem interessado, tem umas perguntas bem interessantes. Mas antes disso, deixa eu satisfazer uma curiosidade minha, enquanto alguém que faz terapia há muito tempo. E que gosta muito da psicanálise, que gosta muito desse tipo de conversa, que é o seguinte: na sua prática clínica, você ou colegas, mulheres que você conheça, já se deparou com algum caso assim de chegar um homem mesmo e dizer, olha, eu sou uma pessoa machista, eu fui criado num berço machista, eu tenho problemas de relacionamento por conta de misoginia, só que isso está me incomodando, porque a gente só vai para o divã, né? A gente só vai para a análise quando alguma coisa está angustiando a gente. E é isso, eu quero ver o que é. Ou isso, na verdade, se isso já aconteceu, legal, se não aconteceu, isso seria talvez uma amostra de que, de fato, esse problema estrutural
crônico e não um cinismo. Claro que existe o cinismo por boa parte de alguns homens, e enfim, mas você já se deparou com essa situação? Porque mulheres que vivem relacionamentos abusivos, eu imagino que psicanalistas devam lidar com isso todos os dias e muito. Agora, acontece de algum homem chegar e se olhar de fora, ou isso só depois de muita terapia para cuidar de outra coisa até ele chegar nisso? A tua pergunta é Pode ser uma muito... pergunta idiota, porque eu Não, sou a tua leigo, pergunta tá? é preciosíssima. E eu vou te contar por quê. Olha que bonito. Na medida que as mulheres começam a... E tem uma coisa, Doni, eu queria dizer isso. A minha luta, no sentido política e reflexiva, é para que cada um possa ter direito de escolha. Se quer ser dona de casa, maravilha. Entende? Eu não acho que todo mundo tem que trabalhar fora, tem que gostar das mesmas coisas que eu. A minha luta é pela diferença, né? No sentido de que cada um possa ter direito às suas escolhas. Só para que cada um, eu, inclusive, esses dias eu estava discutindo uma questão no meu grupo de estudos, que eu faço um grupo de estudos sobre a questão do feminino, e eu disse, nem filho eu quero ter. A minha luta é para que, se você tiver um filho homossexual, ele não morra. Claro. Porque nem filho eu quero... A possibilidade da gente poder discutir e criar espaços discursivos para que caiba a diferença, né? Nesse sentido. Agora, indo para a tua questão, é que esses espaços, eles já estão em ondas, eles já estão em movimentos. Não é à toa que a resposta do totalitarismo veio pesada com os red pills e por aí vai, justamente porque o mundo já começou a respirar outras possibilidades de subjetivação. É uma resposta, inclusive, de tentar voltar o mundo para um lugar que ele não vai voltar. Exato. Então, Sempre digo isso, não adianta. Não, já foi. Só que isso, né? É sempre nessa coisa viva, né? São reconfigurações, né? Eu nunca recebi um caso de alguém que chega dizendo eu sou misógino, né? Eu sou machista. Mas eu já venho recebendo dois fenômenos nos homens muito interessantes. Primeiro, a devastação amorosa não está mais só nas mulheres. Eu já recebo casos de homens que estão amando de um outro jeito, a ponto de se entregar de uma outra maneira e poder sofrer. Então, isso que já é uma mudança. Dá tilt. Exato. E uma outra é que aquele machista, o mundo já está pequeno para ele. Ele tem que ficar na bolha dele, porque se ele for na Paulista, ele já infarta. Ele já infarta, né? Então, eu nem acho que ele chega com uma formulação tão bonita sofisticada. Mas eu acho que chega angustiado porque os recursos que tinha para ler o mundo começa a claudicar. Ah, entendi. Perfeito, perfeito. Porque o mundo ótimo. Está com outros movimentos, né? Que bom você me falar isso, porque eu de verdade eu fico muito preocupado com, enfim, eu trabalho, parte do meu trabalho é com o YouTube, portanto é acompanhar também o movimento no YouTube. Eu tenho visto cada vez mais a insurgência de canais e pessoas que se dizem especialistas em conquista, especialistas em... Imagina um homem falando eu sou especialista em mulher. Só isso, né? Só isso aqui já, né? Você já pode escrever um livro a respeito disso, né? Homens que são especialistas em mulheres, olha isso, né? E que bom que você me traz que essas pessoas elas estão sendo circunscritas a um círculo cada vez menor, né? Mas é como você falou, é uma coisa que ainda subsiste, né? Eu não sei se é cada vez menor, né, Doni? Isso, infelizmente, eu não consigo afirmar, mas eu digo que não está mais só valendo, né?
a misoginia, já começa a ter respiros, né? Outros discursos furando, tanto é que apertadamente Lula ganhou, né? E é Pois disso é. que dá. Então, assim, vamos pensar, o tanto foi no limite, 2 né? milhões de votos. Então, é no limite, a gente tem que lidar com isso, porque é isso que o discurso carrega. Uhum. Né? Perfeito, perfeito. Vamos dar uma passada aqui, porque tem algumas questões bacanas aqui. Vamos de baixo para cima. Ó, a Luciana Brito está dizendo exato: o problema não é ser dona de casa, o problema é achar que esse é o único lugar onde a mulher deve estar. Né? Nós temos aqui também a Rose falando: ó, são tantas voltas para conseguirmos desalinear das identificações significantes, né? Ela está dizendo. A Lena tinha falado ser julgada, né? Quando você falou mais cedo sobre essas questões que a mulher tem que estar. E a Rose aqui, ó, relações sustentadas na radicalidade do fazer. Uma posição discursiva fechada e inflexível. Ela corrigiu depois, né? E aí nós temos uma pergunta aqui muito interessante do Caio, Rinalda, porque tem a ver um pouco com o que a gente conversou quando a gente fez o nosso papo essa semana para alinhar a pauta, né? Gente, a gente está armando essa conversa aqui, Rinalda e eu, há uns 3 meses, assim. Eu queria ter feito isso lá em março, e aí acabou não dando, a gente está fazendo agora, mas deu tempo da gente afinar muita coisa, que inclusive passei um filme do Walter Hugo Cury para ela, né? Que é As Feras, que é um filme que vocês não vão achar muito fácil aí na internet. No YouTube ele tá aí, mas tá todo picotado, tá com outra trilha em cima para o YouTube não derrubar e tal. Mas não tem problema, porque Walter Hugo Cury, logo, logo a gente vai ter novidades aí, com uma mostra muito bacana e tal, mas esse não é o mote aqui. E aí o Caio tem uma pergunta muito legal. Quais são as autoras psicanalíticas precursoras que deram uma interpretação mais feminina da psicanálise tradicional? Aí, Rinaldo, assim, você pode falar das contemporâneas, como você já citou agora há pouco, mas eu lembro que você tinha conversado comigo quando a gente marcou de falar sobre a pauta, né? Sobre pessoas anteriores a Melanie Klein e que estavam lá, contemporâneas a Freud e tal. Fala um pouco para a gente sobre esse movimento, então, das mulheres dentro da psicanálise. Essa pergunta é muito boa, Caio. Obrigada por fazê-la. Estava contando para o Doni, né, que essa questão das psicanalistas pioneiras é uma questão muito importante que, inclusive, vem vindo, né? Eu acho que é uma questão que vem com muita força de uns 10 anos para cá, elas poderem ganhar um lugar enquanto pensadoras fundamentais para nós nos inspirarmos hoje. Então, para começar, eu não sei pronunciar bem o sobrenome dela. Então, eu vou pedir uma licença de erro de tradução de sobrenome. Mas é a Margarete Hilferg. Depois tem um chat para eu escrever o nome? Se você colocar no chat privado que está aí do seu lado, você pode escrever o nome e eu coloco aqui na tela para o pessoal. Tá. Achou o chat privado? Eu vou colocar aqui, eu acho que é. Boa. Esse sobrenome aqui é uma... Que aí eu coloco aqui para o pessoal conseguir buscar. Deixa eu ver aqui. Ela é muito importante. Chegou aqui, já vou colocar. Ela é muito importante porque simplesmente só isso que ela fez, lá em 1910, ela problematizou as bases do amor materno. De novo, a coisa estava essencializada na figura... Tá aí o nome dela, Margaret. Aí o nome dela. Ela estava uma questão super essencializada na questão do amor materno, do instinto materno, e ela desterritorializa isso, ela vai dizendo, olha, uma outra coisa, não é assim para todas as mulheres. E, na época, eram as quartas-feiras, as reuniões, né? E ela foi passar pela aceitação para entrar para a sociedade de psicanálise,
diz a lenda que foi uma sabatina misógina. Foi uma coisa absurda. Foram muitas semanas para ela entrar, tirando o nome dela de cena, passando outras pautas, e que foi Adler e Freud que sustentaram a entrada dela. Então, acho que tem uma coisa... E na mesma época, Freud também sustentou que a homossexualidade não era doença, que estavam querendo colocar no território da doença. Acho que isso é importante, porque tem alguma coisa que, ainda equivocadamente, Freud vai se atrapalhando, né, na sua condição de homem, datado, etc. Mas ele homem do seu tempo, inclusive, homem né? Do seu tempo. Mas Europa vitoriana. Exato, mas ele sustentou subversões incríveis. E a Margarete é uma figura muito importante. Depois vem Sabine Spielheim, que a Renata Kronberg tem um trabalho incrível. A Renata faz um trabalho de dar voz para a Sabina e vai mostrando para a gente que a grande virada da psicanálise, que foi em 1920 com a pulsão de morte, e que tem uma nota de rodapé citada com o nome de Sabine Spielheim, é muito mais. A gente vai vendo a teoria da pulsão de morte toda baseada praticamente, claro que Freud faz isso colocando algo dele também, mas numa inspiração maciça do texto da Destruição como Origem do Devir, de Sabine Spielheim. Aí nós vamos... Sabine Spielheim não é a paciente do Jung no filme. Sim, lá, não, né? E que Jung... ela? Eu vou ter que dizer uma coisa dura para você, Dona. Eu sou da psicologia analítica, gente, desculpa. Eu tô caindo de paraquedas no meio dos freudianos aqui, no meio dos psicanalistas. Mas tem um momento que a Sabina diz assim, Jung está querendo roubar minhas ideias e não quer citar. Aí Freud tem que intervir e falar, vai lá, Jung, cita as ideias dela. E Jung atrasa um trabalho porque vai e cita. Então, essa coisa com as mulheres, muito dura. Pois é. Aliás, tem um filme muito interessante chamado Um Método Perigoso, né? Que conta essa história do Jung e do Freud e da Sabine. Não é esse filme? Exatamente. Esse filme mesmo. Pois é. Quando você falou, na hora me veio, sim. E nós vamos ter também a Rosenthal, que faz um trabalho incrível e ela se mata. A Lois Salomé, que faz uma questão super importante sobre o feminino. Né? Então, quer dizer, os grandes avanços da psicanálise em relação à questão da feminilidade, elas vieram de mulheres, mas mulheres que foram invisibilizadas. Quer dizer, a gente não ouve, esses textos não circulam, são os grandes cânones. A Lois Salomé, ela tem um texto incrível sobre a feminilidade. A Karen Horney, ela problematiza a questão das saídas edipianas para a mulher. Então, tem um monte... E ela é uma psicanalista feminista. Então, tem um monte de mulher interessante, inteligente, que está pensando. E que, na própria instituição psicanalítica, encontraram dificuldades. Né? Eu ando muito interessada no que essas mulheres têm para dizer. Então, eu venho de uma história muito freudiana e lacaniana, e agora eu estou querendo ler esses textos, porque eu acho que, bom, nada como pensar também a partir desse corpo, né? O que é ser mulher a partir de um corpo feminino. E é o bichinho da pesquisa, né, Rinaldo? A gente começa a cavucar as coisas por conta da pesquisa acadêmica, e quando vê, a gente está querendo redescobrir coisas que a gente acha que as pessoas deveriam conhecer, né? Exato. Eu tenho esse problema desde quando eu comecei a fazer meu mestrado lá atrás, de querer trazer, desde a graduação, na verdade, de querer achar coisas que seriam interessantes que as pessoas conhecessem, mas que a história soterrou de alguma maneira, né? E se a gente pensar, né? Olha, ai, como é que é? Deixa eu ver onde eu anotei para dizer. Bom, essa depois eu conto, que eu não está aqui. Que é a melhor tradutora que o Freud achava que ela era a melhor tradutora, mas não está aqui o nome dela. A grande amiga do Freud era Lois Salomé. Então, veja só quantas mulheres, antes da tão conhecida de todos nós, Melanie Klein e Ana Freud. E Ana Freud.
Então, tem aí um caminho, né, que ele, por essas razões todas que a gente está falando, ele foi invisibilizando a figura da pensadora, né? Sem dúvida. Da intelectual. É assim, a Rose está fazendo um comentário aqui sobre a Sabina. Ó, os comentários fofoqueiros afastaram Sabina de sua notoriedade na psicanálise. Eu achei o filme bem fofoqueiro, para te dizer a verdade, sabe? Uhum. O próprio, né, o Jogo Perigoso. Eu achei um filme meio baseado em histórias, assim, folclóricas, né? Mas, enfim, né? Gente, ela trouxe Obrigado, Rose. a questão do discurso fechado, né? Ela Dessa falou muito aqui, interessante. ó. E quando ela traz essa questão da fofoca, muito bem colocado isso para a gente, Rose, tanto é que o trabalho da Renata Kronberg, ela deixa para falar disso no terceiro volume, que ela diz, isso não pode vir antes da obra. E ela faz todo um trabalho, um homem saiu com uma mulher e ele não pensou direito por causa disso, mas se uma mulher faz isso, isso pesa intelectualmente para ela. Inicialmente ela já é condenada, né? Só porque ela foi lá e, enfim, né? Profundamente e tal. Do tipo, se a mulher transa demais, você não pode casar com ela. Cara, bom, precisa ver se essa mulher. O vetor, assim, a régua é muito baixa, né, Rinaldo? O vetor, né, as coisas que fazem com que a maioria dos homens se envolvam emocionalmente. Como eu estava falando para a Luciana, minha esposa, né, faz uma força assim para poder gostar da mulher, e tudo tem que ser no contrato ali, tudo tem que ser uma coisa absolutamente pré-estabelecida, valores assim que são inegociáveis. Então, na verdade, a pessoa, quando eu falo, né, eu costumo dizer que os Red Pills, enfim, esse povo todo que tem aparecido aí, surgido do esgoto a partir de 2016, 17, 18 principalmente em diante, além desse esforço imenso que eles fazem para poder gostar de mulheres, estou falando, obviamente, dos heterossexuais cis, branco, privilegiado e, né, esse povo que a gente vê publicamente. Além desse esforço que parece que eles fazem, né, tudo isso, na verdade, culmina naquela coisa. Parece que eles não gostam de mulher, mas não é não gostar de mulher, se já são homossexuais, enrustidos e tal. Não, não é nem isso. Que não são bem resolvidos com a sua própria sexualidade. Claro que existem muitos, dá para ver, mas não é nem essa a questão, é que os caras não gostam da presença da mulher, da figura da mulher, da existência da mulher na natureza, né? É uma coisa muito doida isso, né? Porque ao mesmo tempo que esses homens pregam que o macho dentro de uma sociedade animal e racional, de uma organização de animais, né? Seja lobo, seja eles usam muito o lobo, né? Como se o lobo tivesse alguma coisa a ver com é mais fácil, eu poderia pegar aí, sei lá, chimpanzé, orangotango, macaco prego, tá muito mais próximo do nosso DNA do que um lobo, né? Então eles usam isso para tem que ter um macho que vai fecundar todas as fêmeas, que vai cuidar de todas as fêmeas e que pode então se reproduzir com todas as fêmeas, mas os caras, eles parecem que não aceitam a presença do feminino no mundo, né? Então, e aí, isso que você está falando, Dona, é uma coisa tão bonita que eu tenho aquele texto do Freud, do estranho, né? O Heimlich, que ele fala que tem algo daquilo que eu desconheço em mim. Né? E a Kristeva, né, uma psicanalista incrível, né, para a gente também citar nomes que estão muito bonita do estrangeiro, daquilo que é estranho a mim, que eu não conheço. Então, juntando essa coisa do Heimlich, do Freud, daquele texto de 1919, Sim. com essa questão da Kristeva, eu vou pegar uma fala do Pedro Ambra, que pensou a questão do masculino, das masculinidades. Ele tem um livro, chama Pedro Ambra. Ele diz o seguinte: o homem é aquilo que não se altera. Porque se altera, não é homem. Então, onde eu quero chegar?
é a identidade masculina totêmica, é essa Redfield, é essa que é carrão, é naquele lugar, né? Segura as suas cabras, porque o meu bode está solto. E não que você tem que fazer o teu filho passar pelo pacto civilizatório. Como é que você vai tratar o outro? Não é a menina que tem que se proteger porque eu vou soltar o bode. Não. A gente poder construir uma sociedade onde né, zele pelo outro. Aquele filme, Close, ele é lindo. São dois meninos, amigos, que se adoram e se abraçam. Aí eles chegam na escola, casal, e naquele momento que ela faz possível de ser lido como homossexualidade. Então ele se separa do amigo e vai fazer hóquei, né? Coisa bem macha, como quem diz, Claro. não sou mulherzinha. Porque qualquer coisa, eu gosto dessa frase do Pedro André. Eu tenho que ser homem. Então, percebe que esse modelo, quem tem um trabalho lindo, para quem pesquisa esse assunto, vale procurar, é a Valesca Casanello. Ela fala desses grupos masculinos que, às vezes, até os próprios homens não estão aguentando mais sustentar. Mas, se não sustentam, não são vistos como homens, não têm coragem de furar essa lógica. O sistema, né, ele é muito nocivo, furo no sentido da interrogação, da pergunta, da diferença, né, que possa caber outros povos, outras subjetividades. Ela a salvação da civilização é o feminismo. É a força desordenada, né? Vamos colocar assim, eu acho, né? Uma força desordenada, não sabe muito para onde está indo e como está indo, né? Muito bem, Rinaldo, a gente daqui a pouco está chegando ao final, infelizmente, né? É uma pena, né? Porque você vai voltar outras vezes aqui, claro, né? Já fica logo o convite, né? O CH Ferreira, que participa muito com a gente, fica atrás da orelha, né? Que você pode responder muito rapidamente, mas eu tenho uma pergunta em cima da pergunta dele, que é o seguinte: ele diz aqui, ó, quer ver? E a misandria? Primeiro, misandria existe, e se existe, ela seria também um desvio de entendimento de mundo, assim como é a misoginia para o homem, seria para o homem, né? Mas a misandria seria um desvio de entendimento do mundo para quem quer que a tenha, ou para quem quer que a manifeste? Como é que é o nome dele? Eu vou te responder, como eu posso agora, dizendo que é a mesma lógica da misoginia. E se é a mesma lógica da misoginia, a questão é discursiva. Por isso que eu disse lá atrás que toda essa meleca, por pior que ela seja, ela não está no homem. Né? Tanto é que está aqui o Doni, você, eu falei que tem um marido feminista, né? Então, se ela está no discurso dessa maneira, ela está no discurso às avessas. Então, está reproduzindo um discurso. Percebe desvio, como né? Então, assim, é tão complicado quanto, porque na minha idade, né? Então, claro que deve existir, claro que existe, e está dentro da mesma lógica. Perfeito, maravilha. E para encerrar, Rina, muito importante, ó, a Dani Pacífico está sempre aqui com a gente, falando ótima live, muito obrigado, Dani, a Nívia, Obrigada, né, já tinha Dani. falado aqui que o assunto é muito importante, Nívia. de fato, né, ó, a Nívia disse o seguinte: boa tarde, Porto Alegre, não vou poder assistir agora, desde o início, mas depois, mais tarde, encerrar do seu trabalho no doutorado, né? Porque você também trabalha isso no seu projeto de doutorado, e eu tive o privilégio de ver um pouco do seu projeto aí quando ele estava no embrião, e quando você entrou no programa de doutorado do PGEA, e você está trabalhando com uma das diretoras mais importantes do cinema e uma das que eu mais gosto, que é a Agnès Varda, né? Fala um pouco para a gente dessas relações, desse papo que a gente teve, dos papos que a gente teve afinando a pauta dessa live e o assunto da sua pesquisa. Primeira coisa, queria
publicamente agradecer o trabalho que fizemos, né? Você me ajudou imensamente a poder entrar nesse outro campo, né? Que é o campo das artes. Eu venho da psicanálise, muito voltada para o meu campo, então você me ajudou a fazer essa conversa, né? Foi uma arte, foi fundamental as nossas conversas, Doni. Gostei bastante, bastante. As consultorias que eu dou, na verdade, também me servem para continuar ativo no pensamento. Isso que é mais legal, né? Aprender enquanto passo para outra pessoa um pouco do que sei. Foi uma experiência uma troca muito rica, e eu de muitas formulações. Mas o que eu venho pensando é que, a começar, a obra da Vai Dar é uma obra onde ela preza por tudo que eu coloco no campo do feminino, não só a mulher, mas ela coloca o imigrante, ela coloca todos os excluídos, né? A Vai Dar, ela trabalha com todas as minorias, e eu vou pensando que é disso que eu quero falar, né? Como é que a gente pode criar espaços, não só dentro da clínica, né, onde a gente possa pensar suas posições, mas que através da arte dela, eu acredito que é pela via da fotografia, né? Então, eu acho que às vezes a gente pensando um pouco com Barthes, né? Um encontro que arranha teu rosto, um encontro com alguma fotografia que arranha a tua alma, e pode, a partir dali, reverberar em reviramentos. Né? Aquele primeiro ano de doutorado é aquilo que a gente vai meio que cozinhando ali, vai deixando a coisa meio que decantar. Que tem a ver com tudo isso que a gente falou hoje, mas nessa dobra de tentar pôr isso no mundo para fazer reflexões. Que bom, muito bom. E olha, a gente já tem aqui reivindicações, olha lá, né? Nós temos aqui. Obrigada, Lívia. Um beijo. Ah, mas que coisa, né? Como não? Temos que ter uma segunda parte, sim. Bom, Rinalda, minha querida, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigada, Doni. Eu vou, obviamente, gente, me despedir da minha convidada aqui nos bastidores, mas eu quero muito agradecer vocês por estarem aqui conosco. Temos uma audiência bem interessante, simultânea nesse momento, né? Então, é sinal de que esse assunto ele é importante, ele é urgente, ele é instigante, né? Para a gente poder melhorar enquanto seres, né? Como niilista de coração quente, eu queria muito agradecer, Rinaldo, a sua disponibilidade, queria agradecer vocês que estiveram conosco, quero agradecer a TV 247 pela retransmissão das nossas conversas aqui no canal Doni Correia, Uma Teia de Ideias. Não deixe este vídeo na TV 247, na condição de gravado, venha ao meu canal Doni Correia, Uma Teia de Ideias e inscreva-se, porque assim a gente vai aumentando, né, o nosso rol de teiudos, teiudas e teiudes que gostam da transdisciplinaridade e que gostam de papos gostosos e informativos, densos, polêmicos, porém sempre muito educativos e sempre muito edificantes, como foi essa nossa conversa com a minha querida Rinalda Duarte. Boa semana para vocês, bom restinho de domingo. Obrigada, Doni, obrigada a todo mundo, foi um grande prazer. Tchau. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.